Você possa adorar ao Senhor. Queremos as tuas águas, Senhor. Pode se assentar. Quero chamar o pastor Silvio Gale, o nosso pastor amado, querido. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso pastor, que está aqui hoje com tenho muita gratidão por ele estar aqui. Eu sei como que a vida dele é. Pastor Silvio, é um prazer imenso receber o Senhor aqui conosco, e que o Senhor possa fluir naquilo que Deus já te deu antes do Senhor nascer, e derramar sobre nós nessa manhã, viu? Deus abençoe. A graça e a paz, irmãos, amém? Deus abençoe a todos. Eu já cheguei bagunçando o negócio aqui. É que eu quero ficar mais perto de vocês. Isso. Aí à noite a gente volta para cá de novo, Luiz. Se a gente não gostar daqui, né? Porque se gostar daqui, aleluia, irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui participando dessa conferência aqui da região de Campinas, tendo essa igreja em Araras como anfitriã. Muito obrigado por nos receber aqui, né? Saber que nós temos, né, juntamente com o pastor Luiz, com o pastor Paulinho, com os pastores aqui, uma história longa, não é? E para nós realmente uma satisfação saber que tem gente que tem fome de Deus, que quer mais de Deus, que quer saber mais da glória de Deus, que quer cumprir o propósito de Deus. E eu espero que a minha palavra, agora de manhã eu vou falar sobre sonhos, à noite eu quero falar sobre propósito. É uma palavra assim que, essa palavra eu nem preguei ainda em Mauá. Se der tempo vou pregar amanhã cedo na nossa igreja em Mauá sobre propósito. Acho que é uma palavra que pode te ajudar muito na sua caminhada cristã, na sua peregrinação espiritual. Então agora de manhã eu tenho quanto, pastor Luiz? 40 minutos? 1 hora? Os irmãos sabem que minhas pregações não são longas, não é verdade? As minhas pregações são rápidas. E eu gostaria de compartilhar com você em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, o meu tema, se você está anotando aí, é conselhos divinos enquanto os sonhos não acontecem. Conselhos divinos enquanto os sonhos não acontecem, porque nós estamos numa fase, Êxodo 3, que eu sei que tem muita gente que tem sonho aqui, mas o problema está entre o sonho e a materialização dele. E nesse espaço de tempo aí, muita gente fica pelo caminho. E a Bíblia fala de alguns conselhos que Deus nos dá para o que a gente deve fazer entre o sonho e a realização dele. Êxodo capítulo 3, verso 7, Êxodo 3, verso 7, diz assim a palavra de Deus: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, por causa dos seus chefes ali. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso eu desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. E Deus diz para Moisés, verso 10, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Diga amém. Levanta a sua mão um pouquinho e diga assim: eu sou. Diga mais forte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim: eu sou um filho amado de Deus. Diga assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nessa conferência Deus vai falar ao meu coração. Eu serei tocado pelo Espírito Santo, e a minha vida
nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então nós vamos falar rapidamente sobre conselho de Deus, enquanto os sonhos não acontecem. Quantos aqui têm sonhos em Deus? Diga glória a Deus aí. E a Bíblia Sagrada fala muito essa questão dos sonhos. Então Deus um dia pegou um homem chamado Abraão, depois virou Abraão e falou para ele: olha, Abraão, olha, tem uma coisa que é para você, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, e tem mais, eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Isso está lá no Êxodo, no Gênesis 12. Então eles tinham uma expectativa que Deus ia pegar aquela família de Abraão, os seus 12 filhos, e os 12 filhos não, os seus filhos, e depois o filho dele, o último, teria 12 filhos, e que eles seriam uma grande nação. Só que passaram-se 420 anos e essa grande nação não aconteceu. Passaram-se 420 anos, vocês conhecem a história, Israel foi parar lá no Egito, e durante 420 anos, essa que era para ser uma nação abençoada, um povo numa terra que mana leite e mel, um povo que deveria estar no desfrute de Deus, é um povo que estava ali sendo, oprimido pelos egípcios, um povo que estava vivendo sem expectativa, e eles pensavam: puxa vida, um dia os nossos antepassados receberam uma palavra de Deus, que nós seríamos uma grande nação, que nós seríamos abençoados, que nós fluiríamos uma terra que mana leite e mel. Mas olha a nossa situação, nós estamos aqui escravos dos egípcios, não há expectativa de nada, estamos sofrendo, até que chega nesse texto aqui, que nós acabamos de ler. Deus chama um homem chamado Moisés, levanta ele e fala: Moisés, sabe aquela promessa que eu fiz para Abraão há 420 anos? Que vocês seriam uma grande nação, vocês seriam abençoados, vocês viveriam numa terra que mana leite e mel. Aquele sonho vai acontecer. Aquele sonho, Moisés, agora chegou. Por isso que se você está no verso 10 de Êxodo 3, Deus fala para Moisés: vem agora, Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, para o Egito. Então Deus chega para Moisés e fala: Moisés, o tempo chegou, o sonho vai acontecer, você vai lá para Faraó, e vai dizer para Faraó: deixa o meu povo ir, porque eu tenho uma terra prometida para eles, que mana leite e mel. Amém, irmãos? Agora, quando Moisés chega lá e fala para Abraão que ele ia ter que soltar o povo, libertar o povo, a resposta de Faraó, meus irmãos, foi a pior possível. Porque talvez na cabeça de Moisés ele ia chegar lá para Faraó, e Faraó falou: olha, é verdade, eu ouvi Deus, eu vi os sinais de Deus, e pode ir. Não, a resposta lá é a pior possível. Então Faraó, ele fala: olha, Moisés, eu não conheço o seu Deus, eu não conheço esses sonhos que você tem, eu não tenho nada a ver com essa história, e quero dizer mais para você: não vou libertar o povo, e só porque você falou isso aí, esse povo que está aqui trabalhando como escravo para nós aqui no Egito, eles vão ter que trabalhar mais ainda. Eles vão ter agora que trabalhar, mesmo aí, mais ainda. Se você está em Êxodo, abra lá Êxodo 5, verso 6, e naquele mesmo dia, Êxodo 5, verso 6, naquele mesmo dia deu ordem Faraó aos seus superintendentes, ao povo, aos seus capatazes, dizendo: olha, esse povo vai estar muito folgado. Eles estão tendo tempo para sonhar, eles estão tendo tempo para ir em conferência, para pensar em coisas legais. Então agora sabe o que vocês vão fazer? Daqui em diante, eu estou em Êxodo 5, verso 7, daqui em diante, vocês não dê mais palha ao povo para fazer tijolos, não. Daqui para frente, eles mesmos vão ter que ajuntar as palhas. E mais, daqui para frente, eu estou no verso 8, vocês vão exigir deles ainda uma mesma cota de tijolos, mas eles vão ter que ir lá agora pegar as palhas, e eu quero a mesma produção. A produção não vai cair não, porque eu percebi que eles estão muito ociosos, porque eles estão aí querendo sacrificar ao seu Deus.
Então Faraó, em resposta ao pedido de Moisés, ele fala: olha, eu não vou fazer mais nada disso, eu não vou fazer nada do que vocês pediram, e mais, vocês estão indo muito na igreja, vocês estão indo muito na célula, parece que vocês têm muito tempo, então vou dar mais serviço para vocês. A coisa piorou. Então deixa eu falar uma coisa para você, é bom que você saiba, talvez aqui muitos têm promessas de Deus, e às vezes quando Deus começa a agir, as coisas não melhoram, elas pioram. Porque eu vejo muitos irmãos falar: pastor, depois que eu vi o fluir de Deus, as coisas pioraram. Mas é assim, às vezes você tem uma promessa de Deus, e quando você pensa que aquela promessa de Deus vai acontecer, a coisa acaba piorando. E Moisés, ele viu que as coisas pioraram, depois que Deus chamou ele para realizar algo, as coisas pioraram, e Moisés chega para Deus frustrado, ele fala: Deus, nós tínhamos um sonho, o Senhor aparece dizendo que vai realizar esse sonho, eu vou até Faraó, e Faraó lá diz que não vai realizar nada, e a situação do povo ainda piora. Então essa é uma coisa que nós temos que saber enfrentar, porque muitas vezes os nossos sonhos não realizam, e tem muita gente que, porque não esperou o tempo de Deus, os sonhos não se realizaram, elas se frustram, e às vezes as pessoas elas estão frustradas, e a psicologia diz que quando as pessoas, os seus sonhos não realizam e elas ficam frustradas, os psicólogos, eles dizem que na frustração a gente reage de duas maneiras. A primeira maneira que a gente reage é com agressão. Então, quando os nossos sonhos não são realizados, muitas vezes nós tínhamos aquela grande expectativa, e esses sonhos não acontecem, aí nós ficamos irados, nós ficamos assim, cheios de fúrias na nossa interioridade, com raiva, aí a gente agride todo mundo, a gente agride a nós mesmos, a gente agride quem atrapalhou o sonho, às vezes a gente agride inclusive Deus, que é que causou o sonho em nós. E tem pessoas que reagem de outra maneira. Quando o sonho não realiza, ela não vem com agressão, como essas primeiras pessoas. Tem pessoas que quando o sonho se frustra, ela não parte para raiva, para fúria, mas ela parte para regressão. Ou seja, elas acham que elas entram naquele processo que são vítimas, elas entram naquele processo de infantilização, e elas se acham coitadinhas, elas acham que elas são vítimas das coisas, e que Deus não fez o que era para fazer com elas. Eu não sei qual é o seu caso, mas se o seu sonho não realizou, provavelmente ou você está agredindo os outros, agredindo você, agredindo sua mulher, agredindo seu marido, agredindo seu pastor, agredindo seu líder de célula, agredindo o seu chefe, ou você está lá de vítima. Puxa vida, meu sonho não realiza, olha a situação que eu fiquei, olha só, o cara chegou na igreja esses dias, já é abençoado, eu estou aqui há 1000 anos e nada acontece. Eu não sei qual é a sua reação, mas eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada, Deus dá 6 conselhos, enquanto os sonhos não acontecem, porque Deus tem muitos sonhos. Sonhos são a linguagem do Espírito. Quem sonha é aquele que está com a alma oxigenada, que crê que Deus vai fazer grandes coisas em você, por você, sobre você, apesar de você. E eu queria compartilhar rapidamente, depois dessa breve introdução, 6 conselhos que Deus dá para esse período entre o sonho e a materialização do sonho. Tem um buraco aqui, ó. E é nesse buraco aqui, pastor Douglas, que as pessoas ficam. Sonho de Deus, mas aqui, e a realização? Fica esse buraco. Israel ficou 420 anos. E eu quero compartilhar para você 6 conselhos. Se não der tempo dos 6, se o pastor Luiz achar que eu passei do tempo, vai ficar nos 5. Se eu também não chegar nos 5, pelo menos os 4 vai te ajudar aí na sua caminhada cristã. Amém? Quantos estão comigo aqui? Digam glória a Deus. Primeiro conselho divino para que o sonho, enquanto os sonhos não acontecem, porque os sonhos vão acontecer, os sonhos vão realizar, Deus vai fazer,
Então, esses conselhos é enquanto os sonhos não acontecem. Não sei quantos aqui tem muitos sonhos. Glória a Deus. Primeiro conselho divino, enquanto os sonhos não acontecem: certifique-se da legitimidade do seu sonho. Certifique-se da legitimidade do seu sonho, porque o sonho é algo que Deus está comprometido com ele. Agora, a pergunta é: esse seu sonho é de Deus? Esse seu sonho interessa ao reino de Deus? Esse seu sonho traz glória para Deus? Esse sonho tem a ver com Deus? Porque às vezes é um sonho seu, não é de Deus. Pastor, é errado ter sonho? Não, é ótimo ter sonho. Ter sonho é uma coisa boa, mas precisa ver se esse sonho é de Deus. Se não for seu, se esse sonho é só seu, você não pode cobrar de Deus. Deus, o Senhor falou que eu ia casar com a loirinha, e o Senhor me deu a moreninha. Glória a Deus. Mas Deus nunca falou que ia te dar a loirinha, uma coisa sua. Você pode ficar com a loirinha, com a moreninha, com quem você quiser, dentro da limitação da santidade, do bom senso, obviamente. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que sonho tem que ser legítimo, porque se não tem nada a ver com Deus, não pergunte para Ele porque o sonho não realizou. Porque o problema é que tem muitas pessoas que elas têm o sonho legítimo, o sonho legal, mas que Deus, pastor Luiz, não tem nada a ver com o sonho dela. Você tem um sonho maravilhoso, amém. Se vai acontecer, amém. Se não acontecer, amém. Agora, não cobre de Deus se não foi Deus que te deu esse sonho. Quantos estão comigo aqui ainda? Então, às vezes tem pessoas que vai falar: Deus, aquele sonho não aconteceu. E Deus vai falar: mas esse sonho não tem nada a ver comigo. É seu. Você que quis ser esse negócio aí. Você que quis casar com essa aí. Eu me lembro que tinha um jovem na nossa igreja, pastor Paulinho, que o sonho dele era trabalhar no McDonald's. Era o sonho dele. Ele tinha um sonho e ele vinha lá na igreja: pastor, ora por mim, jejua por mim, eu quero trabalhar no McDonald's, eu vejo legal que ela servia batata, o lanche, é um negócio tão legal. Agora, depois que ele começou a trabalhar lá, não sei se alguém aqui trabalha no McDonald's, ele se arrependeu. Ele se arrependeu porque lá o trabalho é dureza, trabalha muito. Agora veja bem, ele não pode vir reclamar com Deus: Deus, olha, eu tinha um sonho, olha só o que virou meu sonho. Mas não era sonho de Deus, era sonho dele. Então, nós temos que entender, porque o problema muitas vezes das nossas frustrações é que nós temos sonhos, nós temos coisas, nós temos desejos que não tem nada a ver com Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer enquanto os sonhos não acontecem, porque quando é de Deus vai acontecer, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? A primeira pergunta é: esse sonho é legítimo? Eu também tinha o sonho que o Brasil fosse campeão agora na Copa. Para Brasil campeão, meu filho, que está aqui, ó, meu filho veio comigo dessa vez: pai, nasci em 2004, nunca vi o Brasil ser campeão, pai. Falei: não, dessa vez vai ser. Não foi, agora eu não posso reclamar, porque o sonho não aconteceu. Mas esse sonho aqui, que eu acabei de ler para você, foi um sonho legítimo, foi um sonho de Deus. Em Êxodo capítulo 6, verso 1, se você está aí com a sua Bíblia aberta, Êxodo 6, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eis de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Quando Moisés foi se queixar com Deus, porque Faraó reagiu da pior maneira possível, Deus falou para Moisés: Moisés, fica tranquilo, foi eu que coloquei esse sonho no seu coração, fui eu que coloquei isso aí na sua interioridade, fica tranquilo, Moisés vai deixar vocês irem, Faraó vai deixar vocês irem. Então, deixa eu falar para você, considere isso que eu estou falando, porque no dia da frustração, pode ser que a não realização do seu sonho foi a melhor coisa que aconteceu com você. Eu vou repetir, às vezes,
a melhor resposta que Deus pode dar para nós é não responder o que nós pedimos. Irmão, vou falar para você, eu vou fazer 60 anos no ano que vem, pastor Paulinho. Mas quando eu tinha, a maioria que são jovens, eu tinha umas moças bonitas lá na primeira igreja batista de Santo André. E eu falava, Senhor, essa moça tem que ser minha, tem que ser minha. Depois o que essas moças viraram, cara. Eu vi que eu vi umas fotos de uma no Facebook. Eu falo, Senhor, então, é legítimo você ter sonho próprio, é legítimo você ter os seus desejos, é legítimo, não existe nenhum problema nisso. A questão é, Deus que te deu esse sonho, Deus que colocou isso no seu coração. Então, nós não podemos querer que Deus patrocine aquilo que eu quero. Então, é porque tem muito crente, pastor Carlos, que ele quer que Deus patrocine aquilo que ele está querendo. Ele quer isso aqui, e agora Deus tem que fazer aquilo que ele quer. Deixa eu falar para você, Deus é soberano, ele faz aquilo que ele quer. Agora, se o seu sonho estiver alinhado com aquilo que ele quer, que lhe apraz, aí vai acontecer em nome de Jesus, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Aleluia! Então, a primeira coisa que eu falo para você é, ver a legitimidade do seu sonho. Ver se é um sonho verdadeiro, é uma promessa verdadeira, é um desejo verdadeiro, é Deus que colocou, foi o Espírito que colocou, ou é seu mesmo. Nós temos muitas coisas que são nossas, que são legítimas, mas não são de Deus. E eu não posso exigir que Deus patrocine uma coisa que eu quis. Lá na nossa igreja, acontece, né? A igreja que tem muita gente, de vez em quando tinha irmãos, chegam para mim, pastor, amanhã eu vou lá no Justiça do Trabalho, ore por mim, para mim ganhar aquela causa. Aí eu fico perguntando, e se ele for um patrão picareta que não está pagando o cara, eu vou orar por ele? Eu vou orar por um cara que às vezes não está sendo injusto com o funcionário, não está pagando, Senhor abençoe esse patrão, que aquele empregado perca a causa, mas é ele que é o errado, pega ele. Então toma cuidado o que a gente deve orar, irmãos, a gente tem uma oração dessa, a gente tem que orar pedindo para Deus fazer justiça, porque Deus é o justo juiz, Ele vai fazer justiça. Agora eu vou orar para Deus abençoar aquele cara, e tem uns, aí eu vou inverter a bola, aquele camarada que não trabalha direito, que falta no emprego, que fala que está doente e não está, e quando sai da firma, põe o patrão no pau, depois vai lá na igreja, pastor, ora por mim, preciso ganhar essa causa. Pega ele. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. Então, o primeiro conselho que Deus dá para nós hoje, Deus vai realizar os sonhos que são legítimos, que Ele colocou no seu coração. Amém, irmãos? Segundo conselho que Deus nos dá, enquanto os sonhos não acontecem. Pastor, depois dessa aí, já 90% dos sonhos caíram por terra. Talvez vai cair mais alguns, mas Deus pode gerar outros. Talvez os não legítimos vão cair por terra, mas os legítimos virão no seu coração nessa manhã, porque Deus é o Deus dos sonhos. Segundo conselho divino, enquanto os sonhos não acontecem, peça a Deus para você discernir entre teimosia e perseverança. Pastor, aí um pouquinho que tinha já foi embora. Moisés, ele foi lá falar com Faraó 10 vezes, Deus mandou 10 pragas, só depois da última praga, que foi a morte dos primogênitos, que Faraó deixou o povo ir, que está lá em Êxodo, se você está comigo, Êxodo 12:31, então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés, que aquela noite que morreram os primogênitos, e Arão, e lhe disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como vossos filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Ou seja, Moisés
ele tinha um sonho legítimo, e depois de tanta perseverança dele ir lá, falar 10 vezes com o faraó, e mandou praga pra caramba, praga de piolho, praga de gafanhoto, praga de sangue, depois de 10 vezes, aí faraó falou, agora vocês podem ir. Deixa eu falar para você, nós precisamos entender e pedir discernimento do alto, falar, Senhor, isso aqui é perseverança ou é teimosia? Porque muitas vezes nós temos coisas que é teimosia. Lá em São Paulo tinha um ditado antigo que dizia assim, eu capoto, mas não breco. Alguém já ouviu isso? Eu capoto, mas não breco. Isso aí é teimosia. Eu prefiro brecar do que capotar. Então, tem muitas pessoas que na verdade, porque se é um sonho de Deus, e eu creio que tem sonhos de Deus aqui nessa manhã, e creio que o Espírito vai gerar mais sonhos, eu creio que você tem que perseverar. Eu vou até o fim. Eu vou 1, eu vou 2, eu vou 10 vezes, não importa. Agora, e se for teimosia? E se for eu que quero? E se for eu que quero que isso aconteça? Então, muitas vezes nós temos que pedir esse discernimento da parte do Espírito. Eu já caí muitas vezes nesse erro de achar que uma coisa era perseverança, mas na verdade era teimosia, era o meu ego, eu quero que isso aconteça, as pessoas, se não acontecer vai ficar mal para mim, mas não era perseverança, era teimosia. Então nós temos que pedir esse discernimento para Deus. Deus, isso aqui é perseverança, é a sua vontade, é o que o Senhor quer fazer, vai acontecer, ou é uma teimosia? Ou é uma teimosia? Teimosia tem a ver com que a porta está trancada, mas eu vou arrombar essa porta aqui. A porta não se abre, mas olha, é isso que eu quero. Senhor, eu quero a moreninha. Eu quero a moreninha. E Deus não fala nada, aí você dá 7 voltas na moreninha. Está amarrada essa moreninha para mim, está amarrada. Eu vou falar para você, isso é macumba evangélica. Macumba, você sabe que tem muito crente macumbeiro. Esses dias eu estava assistindo a Copa lá com os pastores, quando a Argentina estava jogando, tinha pastor assim, eu falei, irmão, isso é macumba, não pode, crente não faz macumba. Então muitas vezes, teimosia é o que tem, eu sou teimoso, vai ser assim, vai acontecer, e às vezes, por a gente achar que aquilo vai ser bom, e a gente quer aquilo, a gente vai manipulando a informação, a gente só ouve aquilo que a gente quer ouvir. Alguém vem dar um conselho para nós, fala, sai Satanás. Mas é o irmão que veio dar um conselho para você, você fala, sai Satanás, porque você não quer ouvir aquilo, você quer ouvir aquilo que você quer fazer. E nós vamos filtrando as informações, nós vamos manipulando as informações. Esse aqui é bem me quer, pode vir, vem. Esse aqui é mal me quer, vai embora daqui, não. Então muitas vezes, em nome da teimosia, nós vamos selecionando aquilo que a gente quer ouvir. Eu me lembro, na nossa igreja tem uma moça hoje que é casada, é maravilhosa, é lá do louvor da nossa igreja. Ela queria casar com um cara divorciado. Veja bem, às vezes, eu sei que deve ter alguns irmãos aqui que são assim, e às vezes a situação te levou a isso, eu não quero entrar aí no mérito, mas o caso dela era uma moça solteira, foi criada na igreja, o camarada era um camarada atrapalhado aí de fora, não era só questão de divorciado, havia outras coisas. Aí, ela começou a procurar na internet só coisa de casamento de divorciado. Você manipula a informação. Aí você só quer ouvir isso. Olha aqui, tá vendo? Tem uma igreja que dá estudos bíblicos para divorciado. Ah, legal. Falei, filha, mas você é solteiro, o camarada é enrolado, tem 300 filhos aí, você vai se enrolar todo. Mas ela só queria ouvir aquilo. Deixa eu falar para você, filho. O que você quiser ser, você vai encontrar na internet. Você quer ser gay? Na internet você vai encontrar a igreja dos gays. Você quer ser lésbica? Lá também você vai encontrar.
Você quer ser picareta? Vai encontrar também. O que você encontra? Se encontra na internet. Agora, você quer saber o que está na internet? Ou você quer ouvir a voz da conveniência? Ou você quer ouvir a voz do Espírito de Deus? É isso que você tem que decidir. Aleluia. E às vezes as portas se fecham. Às vezes as portas se fecham. Mas às vezes não é o tranca-rua, não. Às vezes é o Senhor que tranca, porque Deus também, uma maneira de Deus agir na vida do crente, é fechar aquela porta. E aí você pode, filho, quando Deus às vezes tranca para não complicar mais sua vida, você pode ir na sessão do descarrego, 7 semanas, que não vai resolver não. Quando Deus fecha, fechou. Aleluia. Então tem pessoas que infelizmente elas vão no caminho da teimosia, do engano, a porta se fecha, ela rouba, ela faz qualquer coisa. Mas o conselho de Deus é, se Deus colocou algo no seu coração, se você peça discernimento, Deus, esse sonho é seu, se é seu, eu vou até o fim com ele. Se é sua vontade, eu vou até o fim. Senhor, mas se eu estiver sendo enganado, se eu estiver ouvindo só as vozes da não consciência, a voz da conveniência, que eu quero só ouvir aquilo que me faz bem, me livra disso, porque eu quero fazer a sua vontade, eu quero estar no centro da sua vontade, porque o lugar mais feliz, mais seguro que existe, é o centro da vontade de Deus, para as nossas vidas. Digam glória a Deus. Aleluia. Primeiro conselho, vê se o seu sonho é legítimo. Segundo, peça discernimento entre perseverança e teimosia. Terceiro, não subestime as forças que se opõem ao seu sonho, porque às vezes você tem um sonho legítimo, é o Espírito que colocou, é de Deus, nasceu no céu, mas às vezes você acha porque é de Deus, nasceu no céu, tudo vai ser simples. Não vai ser simples, porque Faraó, para você ter uma ideia, segundo os estudiosos, no Egito havia 2 milhões de israelitas. Alguns dizem que chega a 3, mas as posições mais ponderadas é que havia 2 milhões de israelitas morando no Egito, escravos, mão de obra barata. Os egípcios não tinham que fazer o serviço pesado, eles não tinham que fazer o serviço sujo. Você acha que Faraó ia simplesmente falar assim: ah, Moisés, você veio aqui livrar os caras, legal, pode ir tranquilo, vai com Deus? Não, ele ia se opor. É claro que o inimigo ia se opor, porque se é o sonho de Deus, o inimigo às vezes vai se opor. Às vezes você tem aí um sonho legítimo, verdadeiro, foi pelo Espírito, Deus colocou em você, mas porque o inimigo está se opondo, às vezes você vai desanimando. Mas saiba disso, que todo sonho de Deus, presta atenção que eu vou te falar, todo sonho de Deus tem oposição. Se você não tiver oposição em algum sonho, é que não é de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Quando o sonho é verdadeiro, é de Deus, você vai ter oposição, você vai ter luta. Isso me lembra da Copa de 58, dizem que na Copa, que o Brasil foi, a primeira vez o Brasil foi campeão na Copa de 58, o técnico da seleção brasileira chamava-se Vicente Feola, e ele disse para o ponta direita, chamada Garrincha: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um jogo agora contra a Rússia, e olha, ele falou para o Mané Garrincha: ó Mané Garrincha, ó, é o negócio seguinte, nós vamos jogar assim, 4-3-3-3, você vai cair para a direita, depois vai para o meio, e nós vamos ganhar esse jogo. Aí dizem que Mané Garrincha falou: mas o senhor já avisou lá para o outro lado que eu vou fazer isso e eles vão ter que aceitar? Porque lá tem o outro lado, que é contra nós, que vai me opor a fazer isso. Então, o sonho, ele quando é do Espírito, ele tem forças contrárias que se opõem a ele. Se você tem um sonho do Espírito, eu quero te dizer algumas coisas. Tem aqueles que perdem com a realização do seu sonho. Tem aqueles que desejam aquilo que você está sonhando. Tem os adversários. Tem aqueles que nos odeiam e estão interessados no nosso fracasso. Tem aqueles que querem sabotar os nossos sonhos.
tem os falsos amigos, tem os falsos irmãos, tem os traidores no meio do caminho. Existe um monte de coisa no meio do caminho. Talvez você está lá, Senhor, o sonho é essa moreninha, mas tem outro cara de olho naquela moreninha que você está querendo, e você vai falar para ele, eu estou de olho naquela moreninha, estou orando, ele vai falar para você, é tranqueira, cai fora, mas porque ele está querendo ela. Tem as pessoas que desejam o que você deseja, tem as pessoas que estão sonhando a mesma coisa que você, tem as pessoas que querem o que você tem. Você está reclamando da sua mulher, tem muita gente que queria ter a mulher que você tem. Você está reclamando do seu marido, tem gente que gostaria de ter um marido igual ao seu. Só os homens que estão aí meio dando glória a Deus aqui. Então você tem que estar preparado. Lá em Mauá, agora o pastor Paulinho que nos ajudou a comprar aquela área grande, vão construir lá mais de 1000 apartamentos. E toda semana, pastor Paulinho, vem lá os irmãos que ouvem no rádio, no Facebook, que a coisa não vai acontecer. Aí os irmãos lá, que já venderam lá, não sei, trocentos apartamentos, e os irmãos, pastor Silvio, eu vi no Facebook, que esses apartamentos não vão sair, pastor Silvio, eu vi que isso aí não é verdade, eu falei, irmãos, vocês não entendem, que tem um monte de cara fazendo apartamento também na cidade, e quando você fala que vai fazer um apartamento agora no centro mais barato, ele vai falar que não presta, porque o dele é melhor. Você não entende isso? Você não entende que tem pessoas que querem ter o que você tem, tem pessoas que estão sonhando o que você está sonhando, e se realizar o seu sonho, ele vai perder. Se o seu sonho for realizado, ele vai perder. Eu me lembro uma vez, eu fiz isso, irmão, eu tinha uns 16 anos, eu queria namorar com uma menina moreninha, bonita, onde eu trabalhava, e um cara veio pedir conselho para mim, o que você acha dessa moreninha? Eu falei, é mau caráter, eu estava interessado nela, não vai nessa, cai fora. Eu fiz isso, não era convertido, não era crente, eu nem sei se depois de crente eu faria isso, mas eu só estou dizendo que tem pessoas que quando você vai falar para elas o seu sonho, pode ser que o sonho seu é o que ela está querendo. Então toma cuidado com as forças que se opõem ao seu sonho. Toma cuidado com aqueles que se dizem seus irmãos e não são. Toma cuidado com quem você vai falar. Toma cuidado com quem você compartilha as coisas. Toma cuidado, porque existem forças que se opõem ao seu sonho. Aliás, tem sonho que você não deve nem falar para ninguém. Tem sonho que você tem que falar, esse sonho, Senhor, é eu e o Senhor e mais ninguém. Por quê? Porque tem pessoas que querem realizar, tem pessoas que querem o sonho seu. Alguns já estão pensando aqui, pastor, eu ia compartilhar com o irmão ali, que vou entrar em corte com aquela ali, já vou cair fora, né? Cai fora, filho. Cai fora. Cai fora, porque todo sonho tem a oposição. Todo sonho tem os opositores. Tem os que são contra. Vamos para o quarto. Estou na hora ainda, pastor Luiz? Amém. Primeiro conselho, vê se o seu sonho é legítimo. Pede discernimento para o Senhor, entre perseverança e teimosia. Terceiro, considere os opositores do seu sonho, sempre haverá oposição. Quarto, transforme a oposição, a adversidade, em consciência da necessidade de Deus. Ao invés de você transformar a oposição, a adversidade, as suas fraquezas em desculpas para desistir do sonho e omitir de não acontecer, pega essa adversidade e fala, Senhor, esse sonho é grande. É tão grande, Senhor, que eu preciso de Ti, e agora eu vou precisar orar mais, eu vou precisar buscar mais, eu vou precisar Te ouvir mais. Senhor, eu vou transformar a oposição, a adversidade, numa necessidade de Te buscar. Porque quando você tem um sonho legítimo de Deus, e vem a oposição, você fala, eu preciso buscar Deus, eu preciso orar mais. Eu vou transformar essa dificuldade aqui, eu não sei se você é assim, pelo menos eu sou. Quando vem a dificuldade, pastor Douglas, as lutas, aí eu lembro, agora preciso orar mais, hein? Senhor. Aí acho que o Senhor fala, lembrou, Silvio Gale? Lembrou que precisa de mim? Lembrei.
Porque um filho de Deus, porque tem filho de Deus, deixa eu falar para você, que ele é assim, ele vai tomar uma decisão, porque tem decisões importantes na vida, numa carreira, um casamento, uma universidade, não é? Tem decisões importantes. Aí o que ele faz, pastor Luiz? Ele pega uma folha branca, ele coloca assim, os prós de um lado e os contra de outro. Não sei se você já fez isso, ó. Eu vou botar aqui, esse projeto que eu tenho, esse sonho, eu vou colocar de um lado os prós e os contra. Mas deixa eu falar para você, isso aí é para quem vive a vida natural. Quem vive a vida espiritual não vive de prós e contra, porque se Moisés fosse colocar os prós a favor desse sonho, só tinha contra. Quem é filho de Deus, ele não toma uma decisão baseada em prós e contra. Ele pega uma folha e põe os prós de um lado e o contra do outro. Quem é filho de Deus, toma uma decisão baseada numa convicção espiritual no interior. Aí você vai botar os prós e os contra, vai ter 10 contra e 1 pró. 10-1, não, 7-1, vamos lembrar da Copa da Alemanha, 7-1, 7 contra e 1 a favor. Você fala, olha, 7-1, filho, não dá para enfrentar isso aqui não. Mas quem é filho de Deus não anda assim. É um só, mas foi Deus que falou. E se Deus falou, vai acontecer, porque Deus não é homem para mentir. Ele falou, vai acontecer. Aleluia. Você imagine se Davi tivesse, antes de lutar com Golias, pastor Carlos, colocado a lista dos prós e os contra. Era mais que 7-1. Era 10-1. Agora, pastor Silvio, é errado fazer lista de prós e contra? Não. Não é errado fazer lista de prós e contra. A lista de prós e contra é só para você saber o tamanho do problema que você vai enfrentar. Deus vai me dar vitória, mas a coisa aqui não é brincadeira não. Não é brincadeira não, porque se Deus falou, Ele vai cumprir, aleluia. Eu me lembro, o pastor Paulinho estava comigo, quando nós éramos uma igreja pequenininha lá no Jardim Guapituba. E aí, nós começamos a pensar grande. Pensar grande, como diz a pastora Miriam, eu penso grande porque meu Deus é grande, é o slogan dela. E eu me lembro quando nós resolvemos alugar, nós tínhamos um prédio próprio lá no Jardim Guapituba, um prédio que a gente não pagava aluguel, tá tudo bem, tudo tranquilo, e aí a igreja entrou em células, começou a crescer e tal, e aí a gente arrumou um prédio lá que custava na época custava 8 mil reais de aluguel. Na igreja entrava 11. Aí é o seguinte, nós fomos lá orar, e eu levei o povo lá, era um antigo bingo, levei lá os líderes para orar, os espias, os espias foram lá, e quando viram o tamanho daquele prédio, era um pouco maior que esse prédio aqui, para nós, hoje para vocês é normal, mas na época era um prédio muito grande para nós. Quando eu levei os espias lá, o primeiro já falou, pastor, a terra é grande demais, eu vejo gigantes nesse lugar. Aí o que aconteceu? Falei, rapaz, onde nós vamos com esses caras aqui? Graças a Deus o pastor Rogério foi o segundo que falou, que hoje é nosso pastor lá em Santo André, falou, pastor, eu tenho convicção que Deus vai nos dar esse lugar. Mas se colocasse a lista dos prós e os contras, pastor Luiz, aí ia ser contra. E o pior, já aproveitando que o pastor Luiz está aí, ia pagar 8 mil de aluguel, a igreja entrava 11, para pagar o resto, sobrava 3. Aí o pastor Luiz, aproveitando que você está aí, ele chega para mim e falou, pastor Silvio, depois de uma palavra do pastor Aloísio, eu estou saindo lá do emprego da Scania, que era um bom emprego, e estou vindo tempo integral para a igreja. E eu só dei vontade de falar assim, ó, e o salário é isso aqui, ó. Mas não falei. E ele falou, agora eu estou aqui à disposição da igreja. Eu falei, esse cara é louco. Aí eu falei, só tem um probleminha, Luiz. Você vai vir em tempo integral para a igreja? Tempo integral, pode contar comigo. Falei, você não vai receber nem um centavo. Foi isso? E o coitado ficou lá 1 ano, Luiz, ou mais. 1 ano.
sem receber nem um centavo. Glória a Deus que perseverou. Agora, deixa eu falar para você, as dificuldades, elas sempre serão colocadas quando você tiver um sonho. Então, quando Moisés chegou para Deus, falou: Deus, olha, o Senhor deu esse sonho para nós aqui, para sair do Egito, e agora a coisa está tudo complicada. Deus fala para Moisés: Moisés, fica tranquilo, eu já pensei nisso, eu já preparei tudo, eles vão acreditar, creia em mim, o sonho vai acontecer. Se o seu sonho é do Espírito, vai acontecer, meu irmão. Então, as dificuldades, os obstáculos não são não são para você desistir, pelo contrário, as dificuldades e as fraquezas devem levar você a uma necessidade de falar: agora eu preciso de Deus. Deus, se tem uma hora que eu preciso, é agora. Se tem uma hora que eu preciso de Ti, Senhor, é agora. Então, isso nos traz consciência da realidade, da presença de Deus. Deixa eu falar para você, tem alguns de vocês aqui que oram muito pouco. E Deus colocou um sonho para você. Só que você vivia tranquilo, porque você não tinha grandes sonhos, vivia ali tranquilamente, ia vivendo naturalmente. Mas agora que o sonho veio, a coisa cresceu, os opositores vieram, as dificuldades estão acontecendo, que isso não faça você desistir do sonho, pelo contrário, agora eu vou buscar Deus, agora eu vou buscar Deus, então transforme as suas adversidades, as suas fraquezas em necessidade. Eu sei, lá na igreja, quando a coisa aperta, Senhor, aquele meu tempinho devocional, vou ter que aumentar mais, agora eu vou ter que orar mais, eu vou ter que buscar mais, eu vou ter que consagrar mais. Deixa eu falar para você, se Deus tem grandes sonhos, filho, você vai ter uma consciência, uma necessidade de falar: agora eu vou buscar Deus, esse sonho é muito grande. Amém, meus irmãos? Quinto conselho de Deus, antes que os sonhos aconteçam: prepare-se para a solidão, mas escolha a solitude. Então, quem tem grandes sonhos, deixa eu falar para você, quem tem grandes sonhos vai ficar sozinho, porque as pessoas vão dizer que você ficou maluco, as pessoas vão dizer que você surtou, as pessoas vão dizer: o que está acontecendo com esse cara? Então, aí as pessoas vão te deixar só. Pastor, qual a diferença entre solidão e solitude? Solidão é quando você fica sozinho contra a sua vontade, todo mundo te abandonou. Todo mundo te abandona, acha que esse sonho é maluco, todo mundo te deixa só. Mas solitude é quando você fala: olha, esse momento que eu estou só, eu não vou ficar só não. Eu vou aproveitar esses momentos de solidão para buscar Deus. Eu vou ter momentos a sós com Deus, diga glória a Deus. Porque eu não vou te enganar não, filho, se você tem grandes sonhos, a turma da geral vai te abandonar. Se você tem grandes sonhos, as pessoas vão te deixar. Isso é uma coisa que aconteceu com todo mundo, as pessoas te deixam. Mas aproveitam esse deixar, essa solidão, para você não ficar em solidão. Falar: ó, esses momentos de solidão que me deixaram, eu vou buscar Deus. Eu me lembro que eu fui com o pastor Paulinho, já faz muitos anos, numa reunião de pastores em Santo André, quando nós tínhamos entrado em células. Porque hoje vocês fazem célula, alegria, festa, pão com mortandela, que suco, hoje é maravilha, Mas para você ter uma ideia, quando nós entramos na estrutura celular, as células não eram bem faladas. Tinha uma mistura, tinha o G12, tinha modelo getroniano, tinha pessoas que diziam, por exemplo, que nós ungíamos órgãos genitais. Que loucura é essa? Não é, pastor Paulo? Tinha pessoas que diziam, pastor Epaminondas, que nós, para conquistar território, a gente urinava nos quarteirões. Chamava a gente de mijão.
Diziam isso, ó, esses caras, você sabe que cachorro para conquistar território, eles urinam, que esse território é meu, não só cachorro, outros animais também. Então nós éramos acusados de uma série de coisas, porque quase não tinha nenhuma igreja em células, não é isso, pastor Paulinho? Quase não tinha nenhuma. Então aquele pessoal, toma cuidado com eles, que eles urinam, eles ungem órgãos genitais, eles fazem regressão, eles fazem um monte de coisa. Porque todo sonho, eu falei para você, vai ter oposição. Toda oposição vai trazer uma necessidade para você buscar Deus. E aí o que aconteceu? Eu me lembro que nós fomos lá em Santo André, tinha uma reunião de pastores, não sei se você se lembra disso, pastor Paulinho. Tinha uma reunião de pastores, tinha cadeiras de um lado e cadeiras dos outros, cadeiras e mesas. Sentou eu e o pastor Paulinho de um lado, do lado que nós sentamos, não sentou mais ninguém. Falei, será que eu estou com lepra? Será que eu estou com alguma doença? Não sentou mais ninguém. E aqueles colegas que eu tinha de faculdade, seminário, me via de longe. Porque na cabeça deles, fala, se eu chegar perto do Silvio, ele vai querer ungir lá meu negócio. Quem sabe ele vai querer dar uma urinada em volta da mesa aqui. Não sei, passar na cabeça dos malucos lá, né? Agora, é interessante que nós passamos por tudo isso, porque não existia igreja em células, não é verdade? Não existia. Quando nós começamos a fazer as células, nós víamos vidraça, tacava pedra na nossa cabeça, faziam de tudo, figuradamente falando. Mas quando a coisa começou a acontecer, pastor Paulinho, você estava lá, pastor Luiz depois, a igreja começou a deixar de ser aquela igrejinha pequenininha, e a igreja começou a expandir. A igreja começou a crescer, a igreja começou a multiplicar. E hoje, irmãos, você sabe qual que é a nossa vingança lá em Mauá? Eu vou dizer para você qual é a nossa vingança. Não tem nenhuma igreja em células na região do ABC que não recebeu a nossa influência. Toda igreja em células que tem na região receberam a nossa influência. Os pastores dizem isso, Silvio Galho, essas igrejas aqui do ABC só entraram em célula porque você entrou e deu certo, porque se você tivesse quebrado, ninguém teria entrado. Porque Deus vai te dar sonhos, para os sonhos de Deus acontecer na sua vida, e você vai inspirar outros a realizar outros sonhos para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Por isso que é importante se preparar para a oração. Moisés, quando ele resolveu tirar o povo do Egito, e quando o faraó falou que não, Moisés ficou sozinho, o povo foi contra ele, falou, esse Moisés, ele está piorando a nossa situação, esse sonho não é de Deus, é do diabo, porque se fosse de Deus, o faraó está nos afligindo, e a Bíblia diz, você pode ler na Bíblia, que Moisés ficou sozinho. Mas quando você lê ali do Êxodo capítulo 5 até o Êxodo capítulo 12, Deus fala com Moisés 12 vezes. Ele ficou sozinho, as pessoas mantiveram distância dele, mas não tem ninguém na Bíblia que Deus fala 12 vezes face a face. Deixa eu falar para você, na hora dos sonhos, da oposição, você vai trazer consciência da presença de Deus, as pessoas vão isolar você, mas não fique na solidão, fique em solitude, eu vou orar. E quando você ora, Deus vai falar com você. Deus falou com Moisés 12 vezes. E Deus falou, Moisés, fica tranquilo, você não está só. E depois Deus colocou ali, junto com Moisés, Arão. Você não vai ficar só, sabe por quê? Deus sempre vai trazer um Arão para ficar aí do seu lado. Alguém que vai estar com você aí para ajudar a realizar o seu sonho. Eu me lembro quando as pessoas nos abandonaram. Mas depois Deus foi colocando as pessoas certas. Às vezes Deus vai tirando essas pessoas que não tem a ver com o seu destino, com o seu sonho, com as suas realizações. Mas Deus vai trazer pessoas que têm a ver com isso. Aleluia! Eu me lembro depois dessa reunião que eu fui com o pastor Paulinho. Depois dessa reunião, é interessante, eu conheci duas pessoas que veio mudar minha vida e o meu ministério no mesmo ano, 1999. Pastor Aloysio Silva e o pastor Sobogo Anatório. Que tem pessoas que não podem ficar perto de você, ela vai atrapalhar o seu destino. E aí Deus vai colocar outras pessoas
para ajudar você a cumprir os seus sonhos. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. E por último, para a gente encerrar, que vai ser depois do almoço, né, Luiz? Vai ser o almoço depois? Almoço. Sexto conselho: confie na promessa incondicional de Deus. Uma coisa que você tem que saber: o seu sonho é legítimo? É legítimo. Segunda coisa, se é legítimo, se você continuar firme, isso se chama perseverança e não teimosia. Terceiro, você tem todas as informações certas para cumprir esse sonho. Você tomou a decisão certa. Então deixa eu falar uma coisa vai acontecer com você. E eu quero ler com você Êxodo 3:12, e eu encerro lendo Êxodo 3:12. Deus respondeu a Moisés, Êxodo 3:12: eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Deus dizendo para Moisés: olha, todo mundo te largou, ficou sozinho, você me buscou, mas deixa eu falar para você, Moisés, está sozinho? Tem Arão? Mas eu estou com você. Filho, quando Deus fala que está com você, filho, aí cai por terra tudo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu falar para você, seu casamento está ruim, Deus é contigo. O diagnóstico que você recebeu essa semana foi péssimo, Deus está com você. Seu filho está longe, Deus está com você. Você cometeu erros no passado, Deus está com você. Seu castelo ruiu, Deus está com você. Pastor, e se não deu certo? Deus vai estar com você. E se der certo? Deus vai estar com você. E se o exame deu negativo? Deus vai estar com você. E se o exame deu positivo? Deus vai estar com você. E se você conseguir a vaga naquele trabalho? Deus vai estar com você. E se você não conseguir a vaga? Deus vai estar com você também. E se você for demitido? Deus está com você também. E se você não for demitido? Deus está com você também. Deixa eu falar uma coisa para você, tem que aprender isso. Deus está comigo. E às vezes você vai chegar num ponto, presta atenção e eu encerro com essa fala. Você vai chegar num ponto que os castelos que estavam em volta de você, que não eram legítimos, todos ruíram. Às vezes você chega num ponto que tudo que era castelo, que foi construído, que não eram legítimos, ruíram, caíram, não sobrou nada. Aí você olha assim, não tem mais nada, acabou, não sobrou nada. Sobrou sim. Deus está contigo. E quando Deus está com você, não tem mais nada. Ele do nada, Ele começa a construir uma nova história para você cumprir o propósito dele para a sua vida. Não importa o que você esteja passando. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Não importa a fase que você está. Não importa quantos castelos arruíram. Não importa os erros que você cometeu. Não importa como que anda a sua vida financeira, o seu casamento. Uma coisa você pode ter certeza: você é filho amado de Deus. Levanta a sua mão e diz: Deus está contigo. Deus está comigo. Deus está comigo. E se os sonhos que não eram de Deus caíram por terra, Deus é o Deus dos sonhos. Deus é o Deus das promessas. Deus é o Deus que pega o que está lá no céu e materializa aqui na terra. Então eu gostaria de cantar uma canção e orar com você. Hoje é um dia de sonhos. O Espírito vai gerar sonhos nesse lugar. Sonhos legítimos. Sonhos verdadeiros. Sonhos que nasceram no céu. Sonhos que nasceram no coração de Deus. Vamos louvar ao Senhor.
águas que dão nos arreios. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Você possa declarar nessa noite, se esse é o seu desejo por águas mais profundas.